Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Presidente Jair Bolsonaro dá posse a novos ministros em seu governo. Começou em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ovos de chocolate na Páscoa estão 40% mais caros. Três anos de mutirão do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Empresas da Zona Franca de Manaus se abrem para o turismo. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias desta semana. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, com sempre aquela orientação para você e também agradecendo a sua audiência e lembrando que você acompanha a nossa programação através do YouTube, que é o seguinte, Tele Brasil Notícias, onde você tem toda a informação jornalística daquilo que nós publicamos e também através do Facebook do Tele Brasil de Notícias. Mais ainda, quer acompanhar a parte impressa? Nós temos também no Facebook a Hora da Notícia, onde publicamos diariamente informações impressas com atualizações também e orientações também para você. Como disse no início, agradecemos sempre a sua audiência e o apoio de O Palhão Artesanatos, que aliás está há mais de 57 anos ali na rua Oiapoque e agora em novo endereço, número 101, e ele trabalha exclusivamente com matéria-prima para você que busca em artesanato natural. Forração de cadeiras, portas de armário, decoração e outras utilidades práticas também. Você que tem aquela armação em pergolado e busca telas para forrar ali o pergolado ou cobrir, você vai encontrar ampla variedade porque ele tem amplo estoque para atender você em qualquer parte do Brasil. Lembrando também que você pode entrar em contato através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo você pode entrar em contato através do WhatsApp, 11 95265 82 55 56 e o 58. Lembrando também que você pode, inclusive, visitar mais de perto, você que está aqui em São Paulo ou vem de outros estados, o endereço é Rua Oiapoque, número 101, no Brás, é perto do Largo da Concórdia, aqui em São Paulo, ou então aqui do viaduto Gasômetro. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. Depois dessas informações de apoio, vamos dar início então às nossas informações jornalísticas. E começamos agora falando das trocas de ministros. O presidente Jair Bolsonaro deu posse aos novos ministros do seu governo.
Vamos acompanhar com mais detalhes, porque essa mudança ministerial, inclusive, ocorre porque justamente 10 deles estão deixando as suas pastas para que possam concorrer às eleições no mês de outubro deste ano de 2022. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de despedida dos antigos ministros, com a presença dos novos dirigentes das pastas. Todos os mandatários já atuavam no governo federal. Marcelo Sampaio assumiu o Ministério da Infraestrutura. Ele entrou no lugar de Tarcísio Gomes de Freitas. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tomou posse Marcos Montes, que substituiu Tereza Cristina. Ronaldo Vieira Bento assumiu o Ministério da Cidadania, no lugar de João Roma. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o substituto é Daniel Ferreira, no lugar de Rogério Marinho. José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni. Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo no lugar de Gilson Machado. Cristiane Rodrigues é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no lugar de Damares Alves. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim substituiu Marcos Pontes. Na Secretaria de Governo, entrou Célio Faria Júnior, em substituição a Flávia Arruda. Além dos 9 ministros que tomaram posse na cerimônia, também o general Paulo Sérgio Nogueira deixou o comando do Exército e foi nomeado ministro da Defesa, em substituição ao general Braga Neto. As mudanças ocorreram por causa da lei de inegibilidade, que define que os ministros que desejam se candidatar deixem os cargos em até 6 meses antes do primeiro turno. Os novos ministros que entram a partir de agora vão dar continuidade às políticas públicas já desenvolvidas pelo governo federal. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje, boa sorte aos que estão chegando. Falei para eles exatamente o que falei para aqueles quando eu os nomeei em janeiro de 2019. O ministério é de vocês. Eu tenho o poder de veto se perceber algo que está acontecendo de errado ou que não está indo muito bem. Converso com vocês, portas abertas aqui. É uma tremenda responsabilidade. E vamos falar agora do governo no Mato Grosso do Sul, porque o governo entregou 400 computadores às escolas na região do Mato Grosso do Sul. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou justamente essa entrega desses 400 computadores a 34 escolas sul-mato-grossenses que vão, enfim, beneficiar mais de 13 mil alunos para a educação. Vamos acompanhar. Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 300 pontos do Wi-Fi Brasil, de internet, que a gente traz um satélite para conectar escolas, praças. Nos próximos 3 meses, 90 dias, a gente vai conectar 100% das escolas rurais de Mato Grosso do Sul. E vamos falar agora de telecomunicações. Situação dos usuários de telecomunicações. Foi feito então pela Anatel uma informação ou uma divulgação dos resultados das pesquisas sobre a satisfação com os serviços de telecomunicações, a telefonia celular, né? Então, cerca de 82 mil pessoas foram entrevistadas. Isso aconteceu a partir de 2015. Vamos acompanhar com mais detalhes. Perda de sinal, falta de cobertura. Essas são reclamações comuns quando o assunto é o serviço prestado por operadoras de telecomunicações. Já tive muitos problemas, né? Tanto é que eu já mudei de operadora várias vezes, mas os problemas são os mesmos. A insatisfação dos consumidores foi registrada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que divulgou o resultado da pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Foram ouvidos quase 82 mil consumidores no segundo semestre de 2021 sobre os serviços oferecidos por 9 operadoras. A pior nota ficou com o serviço de banda larga fixa, com índice de satisfação geral de 6,88. Em seguida, ficou TV por assinatura, com 7,13, e telefonia fixa, com 7,37. As melhores avaliações foram da telefonia móvel pré-paga, com 7,82, e telefonia móvel pós-paga,
7,39. A partir do ano que vem, a Anatel deve distribuir um selo de qualidade para as operadoras, com base em indicadores técnicos, de reclamação dos consumidores e de qualidade percebida. O selo deve ajudar os consumidores na hora de escolher qual operadora contratar. A partir desses 3 grandes elementos que a Anatel pretende, a partir de 2023, ter um selo de qualidade, que será um selo público, que será uma forma tanto de a Anatel prestar contas de como o setor tem caminhado, evoluído, mas também uma forma de entregar novas ferramentas aos consumidores para comparar os serviços entre as prestadoras. Saúde. E no momento da saúde vamos falar da vacinação. Contra a gripe, porque começou em todo o país, agora no último dia 4 de abril, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E existe uma meta por parte do Ministério da Saúde, que é justamente imunizar 76,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Nessa primeira etapa da campanha, que vai até o dia 2 de maio, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e também os trabalhadores de saúde. Em uma segunda etapa, que vai de 3 de maio a 3 de junho, começará a imunização de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidade, também com deficiência, entre outros grupos prioritários. No caso das crianças, desse público-alvo, é importante dizer que aquelas que vão tomar a vacina contra a influenza pela primeira vez devem tomar uma segunda dose 30 dias depois. E para esta campanha foram distribuídas cerca de 80 milhões de vacina contra a gripe e influenza. A meta é imunizar 76 milhões de pessoas aí desses grupos prioritários. O Ministério da Saúde, com isso, espera reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde pública, já que a vacina previne aí as complicações da gripe. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, fez uma convocação para que a população vá aos postos e tomem a vacina. Vamos ver. Nessa campanha aqui agora da vacinação da influenza, não temos apenas o grupo etário infantil, temos também o grupo etário dos adultos e também dos trabalhadores de saúde. Portanto, você que faz parte do grupo etário convocado pelo Ministério da Saúde, vá ao posto de vacinação e tome a sua vacina. Lembrando sempre que vacinar é um ato de amor. E ainda falando em saúde, também começou uma outra campanha bastante importante, que é a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Profissionais, então, de saúde serão os primeiros a receber aí as imunizações. E, inclusive, depois, a partir do mês de maio, é que haverá o público que será alvo como crianças de 6 meses a 5 anos. Thaís é mãe da Carolina, de 3 anos, e do Leonardo, de 7 anos, e mantém a vacinação deles em dia. Agora vai levar Carolina para tomar a dose de reforço contra o sarampo. Agora que tem a campanha de sarampo, com certeza levarei a Carolina para vacinar. Ela que nasceu prematura, então a gente teve sempre um cuidado em manter a vacinação dela em dia. A campanha nacional contra o sarampo começa em 4 de abril. Primeiro serão atendidos os profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, os pais ou responsáveis de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos deverão levar os pequenos a um posto de saúde para atualizar a caderneta. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo infantil, formado por quase 13 milhões de crianças. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que passa de pessoa para pessoa a partir de gotículas de saliva. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite. Depois de 3 dias, aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. Pessoas de qualquer idade podem ter a doença, mas ela é mais comum na infância e pode se tornar uma doença grave em crianças com menos de 2 anos. O sarampo é uma doença que complica muito e o maior risco dele está nessas complicações. 1 em cada 20 crianças pode ter pneumonia e essa é a causa maior de mortalidade pelo sarampo. 1 em cada 10 crianças pode ter otite média aguda, que pode levar à surdez. A doença pode ser prevenida com a vacina.
É fundamental você que é pai, mãe, responsável, que procure entender e verificar no posto de saúde qual é a faixa etária para essas vacinas e leve seu filho para vacinar. Porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças e, com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E vamos agora falar de ecologia, meio ambiente, uma coisa muito importante, e do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que está aí atuante e presente, porque foram recolhidas 280 toneladas de lixos de todas as nossas praias e rios aqui no Brasil. E esse é o resultado de mais de 400 mutirões desse Plano Nacional de combate justamente ao lixo no mar do Ministério do Meio Ambiente nos últimos 3 anos que se passaram e está presente. Mas confira nesta reportagem mais detalhes. Embalagens plásticas, canudos, bitucas de cigarro. Toneladas de lixo são descartadas de forma inadequada todos os dias em nossas praias, rios, lagoas e manguezais. Em busca de conscientizar a população para uma conduta mais responsável no descarte de resíduos e promover a recuperação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com o apoio de voluntários que tiram o dia para limpar o que muita gente deixa pelo caminho. O Plano de Combate ao Lixo no Mar completa 3 anos. Desde 2019, foram várias ações realizadas, recuperando o ambiente e mobilizando as pessoas em prol de praias mais limpas. A ação já chegou a mais de 170 cidades brasileiras em todas as regiões do país. Até hoje foram realizados mais de 420 mutirões, com o apoio de 82 instituições e mais de 34.000 voluntários. Cerca de 280 toneladas de lixo retiradas de nossas praias e rios. Edilaine, que é voluntária do projeto de combate ao lixo no mar, fala da importância do trabalho para proteger o meio ambiente. Não tem cabimento ainda hoje a gente... com todos os avanços que a gente tem nas tecnologias, de comunicação, nós estar aqui ainda fazendo campanhas, pedindo para as pessoas deixarem de jogar lixo nas ruas. Se a gente tiver um número muito maior de pessoas que ao invés de sujar, limpam suas cidades, a gente vai ter um benefício muito maior, né? As nossas ruas limpas, nossas praças limpas, os nossos parques, as nossas praias, isso é tudo extensão da nossa casa, né? Muito bem, vamos falar agora da Páscoa. Por quê? O bolso vai doer. Ovos de Páscoa, ovos de chocolate, estão 40% mais caro e haja bolso para comprar. Por quê? Falta justamente alguns dias, praticamente, para a Páscoa. E segundo a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, os ovos de chocolates estão nada menos que 40% mais caro em comparação com o ano anterior. Exatamente, isso preocupa, E vale a pena você pensar em alternativas, que inclusive podem ser uma excelente opção. Todos os anos, eles são os itens mais procurados na Páscoa. Mas agora, segundo pesquisa da Associação Paulista de Supermercado, a APAS, os ovos de chocolate estão 40% mais caros que no ano passado, o que deve impactar nas vendas. Tem um custo de produção maior, ao contrário de uma barra de chocolate que é feita ao longo do ano todo. Além disso, os custos de produção ficaram bem mais caros. Essa questão da guerra da Ucrânia impulsionou os preços do petróleo para cima, acima de $100, impacta toda uma cadeia logística e de produção.
desde o combustível, do transporte, até mesmo a produção de plástico. Além disso, as altas dos preços do cacau, açúcar, do leite e também a variação do dólar puxaram os preços para cima. Os ovos de Páscoa, que ficavam espalhados em várias partes do supermercado, este ano ganharam um pequeno espaço. Isso porque os altos preços não têm convidado muita gente a consumir. Este ovo de Páscoa, por exemplo, que tem menos de 200 gramas e é um dos favoritos das crianças, porque tem um brinquedo dentro, chega a custar este ano cerca de R$ 63. Todo ano dava para sair um ovinho pequenininho que seja, mas esse ano não vai dar não. Tá caro, eu prefiro comprar, sai mais barato comprar a caixa de bombom. Esse ano eu comprei só para os meus netos, só 2. Além dessas opções, há quem tenha escolhido comprar ovos artesanais, mais em conta. A Rayane abriu uma confeitaria há pouco mais de um ano. Apesar da expectativa de vender bem este ano, ela conta que teve que repassar o aumento dos preços. O chocolate, leite condensado e entre outros insumos está absolutamente mais caro do que ano passado. E acaba com certeza impactando no nosso produto final, né? A gente tem que aumentar, não adianta. É claro que tudo é feito com muito cuidado, né? Porque tá ruim para todo mundo, né? A gente sabe disso. E falando ainda de ovos de Páscoa, um ovo de Páscoa produzido aqui no Brasil está fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos. Esse ovo, inclusive, ele é recheado com brigadeiro e enfeitado com bolinhas coloridas. Inclusive a cantora Britney Spears, cantora importante, postou um vídeo com este ovo que é produzido por uma família, né? Lá numa confeitaria de Porto Velho, em Rondônia. Vamos observar. O ovo de Páscoa é recheado no capricho com muito brigadeiro e por cima cheio de bolinhas coloridas. Enche os olhos de quem gosta de chocolate, como a cantora Britney Spears. Ela postou o vídeo do até então chamado ovo dragê de uma loja de doces de Porto Velho, em Rondônia, e escreveu: "Eu realmente gosto de chocolate". A postagem viralizou na internet e fez o negócio da confeitaria bombar e o número de seguidores nas redes sociais subir. A repercussão foi tanta que os donos da loja decidiram rebatizar o produto de ovo Britney. As encomendas cresceram e vêm até dos Estados Unidos. Muito bem, mais uma vez você viu aí o Opalhão Artesanatos, onde você encontra lá todo tipo de telas para forrações de portas, armários, decoração de sua casa, e lembrando que ele tem também telas para pergolados. Além disso, na loja você vai encontrar mais de 3.000 itens diferentes em artesanato natural, que é a especialidade de Opalhão Artesanatos. Quer ter mais detalhes? Tem o WhatsApp, que é 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. Você que prefere entrar em contato através do e-mail, tem opalhão@terra.com.br. Agora em novo endereço, na rua Oiapoque, número 101, no Brás, pertinho ali do Largo da Concórdia. Falamos de Opalhão Artesanatos. E novamente vamos falar de tecnologia, que é uma coisa importante. Internet 5G. Por quê? A internet 5G chegou pela primeira vez a justamente aquelas propriedades rurais. Na fazenda do IP, lá na região do sul do Piauí, o presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com seus ministros, acabaram participando desta cerimônia da inauguração da tecnologia, que inclusive vai mudar o dia a dia do agronegócio em nosso país. Vamos acompanhar. Os brasileiros estão cada dia mais próximos de contar com a internet 5G. A partir de julho, a tecnologia começa a ser implantada no Brasil, com as primeiras antenas instaladas nas capitais e grandes cidades do país. Mas na produção agrícola já é possível ter uma noção de como essa inovação vai impactar a rotina no campo. O sinal de 5G vai ser transmitido a partir de antenas como essa para toda a área cultivada das fazendas. Esse sinal vai permitir um monitoramento mais preciso do maquinário agrícola, que vai funcionar com mais eficiência.
Irão transmitir numa velocidade ultra rápida para uma central de processamento de dados e essa central vai devolver para essa máquina a melhor performance. A aplicação da tecnologia 5G ao agronegócio foi apresentada nesta quarta-feira em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. A cerimônia teve a presença de empresários do setor e de autoridades como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente Jair Bolsonaro. Vai fazer com que o nosso agronegócio, que já é tão pujante, vai ficar muito maior. Tinha outras fazendas já, mas funcionando em projeto piloto. Essa é a primeira fazenda com 5G funcionando real. Traz, obviamente, tecnologia ao campo. É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20%, 25%, 30%. Saúde. Vamos agora falar de saúde. Glaucoma, uma doença ocular que necessita de diagnóstico precoce. Isso nós estamos comentando porque médicos do mundo todo fizeram um alerta sobre a saúde dos olhos. E o que aconteceu? A pandemia acabou afastando as pessoas justamente dos oftalmologistas. E esse período longe desses consultórios pode ter aumentado justamente o número de casos de glaucoma. Uma coisa muito importante que merece atenção. Vamos observar. Doença silenciosa, causada pelo aumento da pressão ocular. Se não tratada, pode levar à cegueira parcial ou total. O glaucoma afeta 80 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que metade delas não sabe que tem a doença. Se a gente está falando que essa é uma doença crônica e que eu preciso garantir que ela fique estável, para eu garantir isso, a gente precisa de exames periódicos. A gente avalia a parte anterior do olho, a gente mede a pressão intraocular e a gente examina o fundo do olho. É por essas alterações que pode nos levar à hipótese de um glaucoma ou até a certeza, se já tiver num estágio mais avançado. O problema é que a pandemia afastou as pessoas dos consultórios. Um levantamento da Associação Mundial de Glaucoma apontou redução de 1,5 milhão de exames para diagnóstico da doença no Brasil, somente na rede pública. Comparando 2020, primeiro ano da pandemia, com o ano anterior, a região que mais apresentou queda foi a Nordeste, seguida pela Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte. A gente tem um grupo grande de pessoas, na maioria idosos, que não estão fazendo controle e, portanto, podem estar tendo uma piora, uma perda visual que é irreversível por falta desse controle. Além de idosos, mulheres, indígenas e pessoas de ascendência africana têm mais chances de desenvolver o problema. Diabéticos e quem tem parentes de primeiro grau com glaucoma também têm risco aumentado. O Pedro detectou a doença em 2005, antes de uma cirurgia de miopia. É uma doença, assim, calada, ela não se pronuncia, ela não se manifesta. Tanto que eu fui por um acaso, eu fui fazer uma coisa e descobri a outra. E desde 2005 eu pingo religiosamente todo dia esse colírio. Olha, eu não lembro de ter falhado um dia, porque é um negócio muito sério. Leva à cegueira, né? Então você fica com medo, então você não esquece. Vamos falar agora do ensino de qualidade com recursos específicos que podem ser o diferencial na vida de um estudante autista. Veja nesta informação, desta reportagem, as iniciativas que o Ministério da Educação está fazendo para garantir acesso pleno dessas pessoas a uma educação inclusiva, que é muito importante. Com um histórico de reprovação e dificuldades no aprendizado, o Eliseu descobriu aos 12 anos que tinha autismo, mas com a ajuda do irmão e de professores, aos 19 passou em primeiro lugar no curso de medicina na Universidade Federal de Goiás. Estou bastante ansioso, nos preparando aqui. Estou até lendo um livro de medicina já para tentar me preparar. Criada em 2012, a Lei do Autismo foi um grande avanço na luta pela inclusão escolar de crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno e garante o acesso à educação e ao ensino profissionalizante.
Aqui no Brasil, programas como o Escola Acessível, o Incluir e o Sala de Recursos do Ministério da Educação buscam promover um ensino inclusivo por meio de aporte financeiro para equipar as escolas e garantir recursos didáticos e pedagógicos. Nós temos um programa de formação de professores, nós temos programas para recursos de acessibilidade na escola e nós temos também os profissionais de apoio à educação especial. De 2020 até agora, o Ministério da Educação ofereceu mais de 20 mil vagas para a formação de professores do ensino especial e pretende disponibilizar mais 20 mil só neste ano. A partir de junho, serão lançados 15 cursos na plataforma AvaMec, entre eles um específico para docentes que trabalham com alunos autistas. A Kelly, que é mãe e escritora, autora do livro Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, alerta que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de garantir o acesso adequado à educação das crianças com o transtorno. O meu filho só recebeu o diagnóstico quando ele já tinha mais de 4 anos, justamente por esses 2 pontos, por uma visão equivocada que eu tinha sobre o autismo e por acreditar que cada criança tem o seu tempo. Já o futuro médico deixa um recado de autoconfiança para todos aqueles que têm o transtorno. Vocês podem, só basta acreditar, se esforçar e seguir em frente. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5 mil itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos falar com você que busca aí capacitação profissional, porque o Ministério do Turismo lançou um curso online de inglês gratuito. Exatamente, é esta capacitação que vai ajudar você que atua nesta parte de turismo. Ele lançou justamente este curso online de inglês com o seguinte noções básicas da língua para aquelas pessoas que trabalham já nesse setor de turismo, sendo muito importante porque é apresentado em forma de vídeos curtos, disponibilizados inclusive na página do YouTube do próprio Ministério. Para o ministro do Turismo, o Gilson Machado, inclusive a ideia é melhorar a comunicação entre os trabalhadores. Noções básicas da língua para pessoas que trabalham no setor. São vídeos curtos disponibilizados na página do YouTube do Ministério. Para o ministro do Turismo, a ideia é melhorar a comunicação entre os trabalhadores e turistas estrangeiros, melhorando a visão do Brasil no exterior. Isso é um método para tentar diminuir a maior carência que o turismo brasileiro tem com o turista estrangeiro, que é a língua, que é o que todo mundo fala reclamando lá fora. Outra coisa, gera competitividade internacional, porque a partir do momento que o nosso funcionário tiver acesso a uma comunicação básica, voltada para a atividade que a empresa do turismo na qual ele trabalha oferece, vai gerar, sim, uma outra percepção e uma outra nota no TripAdvisor, no Booking, sobre a mão de obra do turismo no Brasil. Muito bem, você viu aí as informações de O Palião Artesanato. Eu só estou dando um reforço que você encontra lá aquelas telas para forrações de cadeiras, portas de armário, também para decoração. Ele tem ampla variedade, um amplo estoque e, inclusive, aquela tela para pergolados, tá? Você que busca aí tamanhos, medidas diferentes. E lembrando que agora você quer ir pessoalmente, você que está em outro estado, vem aqui para São Paulo. Ele está na Rua Oiapoque, agora no número 101. E chegando lá, não se assuste, porque são 3 andares com uma linha completa de matéria-prima, de produtos em artesanato natural, para bem atender, e lembrando que ele atende a todo o Brasil. Mas se você quer confirmar mais detalhes, não esqueça que além do site opalhão.com.br, tem também a facilidade do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. São 57 anos de tradição, como eu falei para você, garantia, qualidade e satisfação no atendimento
Estamos falando de Opalhão Artesanatos. Muito bem, vamos falar agora de mobilidade, porque foi inaugurada também uma estação de trem. Isso tudo em Jacupiranga, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que vai justamente ligar a cidade aos municípios vizinhos. Inclusive, esta obra vai beneficiar nada menos que 11 mil moradores desta região. A nova estação de trem da cidade de Parnamirim fica numa região carente de transporte público. Até então, a população contava com poucas linhas de ônibus. Isso aí vem beneficiar a massa mais necessitada, que é o trabalhador que usa esse meio de transporte tão bacana que chegou através do governo federal. Bom, é o preço que eu economizo, né? O trem ele é R$ 2,50. Eu pago R$ 5,00, ida e volta. Se eu fosse pagar o ônibus, seria R$ 10,00. No trem você chega na estação, você se sente seguro lá dentro e você tem o tempo certinho que você vai sair e o tempo certinho que você vai chegar. A entrega da estação Cajupiranga marca a conclusão do trecho 1 da linha férrea da Grande Natal. A expectativa é que essa linha vá beneficiar 11 mil passageiros. O trecho 1 atende a cidade de Parnamirim com 3,4 quilômetros de trilhos. Outros 2 trechos estão em construção e devem ser concluídos em setembro. Os 3 trechos vão somar 23,4 quilômetros de vias, desde a estação de Parnamirim, passando pelo município de São José de Mipibu, até chegar à cidade de Nísia Floresta. Ao todo, o investimento federal na malha férrea do Rio Grande do Norte será de 90,7 milhões de reais. São 8 estações. São 30 composições, são 3 vagões, a maior infraestrutura ferroviária do Nordeste brasileiro na região metropolitana de Natal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que os passageiros vão contar com Wi-Fi dentro dos trens. Eu estou fazendo um estudo para colocar a internet em todos os trens durante todo o funcionamento. Os trens terão internet para as pessoas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico de hoje, vamos falar sobre a questão das imobiliárias que constam em propaganda do imóvel e que acaba não sendo responsável por atraso da obra. Exatamente, essa foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial, em que justamente uma imobiliária precisou requerer o afastamento da responsabilidade solidária, inclusive, por atraso na entrega justamente do empreendimento, cuja a divulgação trazia ali a sua logomarca. E também ao lado da logomarca da própria incorporadora. Vamos observar. Menção à imobiliária em propaganda de imóvel em construção não torna a empresa responsável por atraso da obra. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento ao recurso especial em que uma imobiliária requereu o afastamento da responsabilidade solidária por atraso na entrega de empreendimento, cuja divulgação trazia a sua logomarca ao lado da identificação da incorporadora. Em primeira instância, a demanda dos consumidores foi julgada procedente e a corretora de imóveis foi condenada, de forma solidária junto à incorporadora, ao pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso a título de indenização. Essa decisão foi mantida em segundo grau. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pontuou que decisões recentes do tribunal já concluíram pela ausência de responsabilidade da imobiliária diante de atraso na entrega de imóvel, salvo na hipótese de falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção. De acordo com o relator, a análise do processo indica que o envolvimento da imobiliária no empreendimento se limitou à comercialização das unidades autônomas e o fato de sua logomarca constar na divulgação não denota por si só que a parceria entre as empresas tenha extrapolado a fase de vendas e alcançado as atividades de incorporação e construção,
de modo a gerar responsabilidade solidária pelo atraso da obra. Sanseverino destacou que as logomarcas foram utilizadas para informar qual seria a empresa responsável pela edificação do empreendimento e qual seria responsável pela comercialização, atendendo ao dever de informação enunciado no Código de Defesa do Consumidor. E vamos falar agora também de saúde, mas agora do Butantan, que criou uma página para ensinar a identificar escorpiões perigosos. Em todo o Brasil tem esse relato aí de escorpiões atacando as pessoas. E o Brasil tem nada menos que 172 espécies de escorpião. Apenas 4 apresentam risco para a saúde humana, mas 3 elas conseguiram se adaptar bem às próprias cidades. Então, elas não estão só no campo, estão nas cidades. O Instituto Butantan justamente criou uma página para ensinar a população a identificar as espécies que são mais perigosas para a saúde urbana e também humana. Os amarelos, por exemplo, são os mais perigosos e acabam conseguindo se espalhar com uma certa facilidade pelas cidades. Então precisa tomar cuidado nesse aspecto. Uma outra questão envolve as picadas. Em caso de picada, a prioridade máxima é procurar imediatamente um serviço de saúde. E agora, tenha mais informações também na página ecoevo.com.br, escorpiões/escorpiões.php, onde você vai ter maiores detalhes. Mas vamos acompanhar as informações nesta matéria. Patrícia mora em Terra Roxa, no interior de São Paulo. No ano passado, na época das chuvas, quase toda semana encontrava um escorpião em casa. Até postou fotos dos bichos numa rede social para chamar a atenção do poder público. Nunca foi picada, mas tem medo de que isso aconteça. Teve um dia que eu estava lavando aqui a minha varanda, eu percebi um escorpião enorme subindo pelo cano. E aí foi o primeiro que eu achei. Desde então, cada vez eu encontrava no lugar. Encontrei no corredor, encontrei dentro do meu quarto, na lavanderia, aqui na sala. Encontrei em torno de 8 escorpiões. A picada do escorpião pode matar se o veneno atingir a corrente sanguínea, o que é raro, acontece em 10% dos casos. Mas com a população de escorpiões aumentando, os casos graves também tendem a aumentar. O Instituto Butantan criou uma página que ajuda a identificar as espécies mais perigosas para a saúde. Os amarelos são os mais perigosos e estão conseguindo se espalhar nas cidades. Outras 3 espécies também são consideradas perigosas. Se estiver precisando identificar um escorpião, saber se aquela espécie pode provocar acidente grave ou não, aquela espécie que apareceu na casa dela, ou que causou um acidente, no caso do médico, enfermeiro no hospital. Será que essa espécie aqui pode ser uma espécie de interesse médico? Pode causar acidente grave? Ela consegue acessar rapidamente em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Existe uma série de fotos mostrando a morfologia, né, as características dessas espécies com bastante detalhe. É algo que se não encontra normalmente. Às vezes encontra em manuais, em livros. A picada desse aracnídeo é dolorosa, mas quase não deixa marca, o que pode dificultar o atendimento de crianças. Esta médica explica que em caso de acidente, a prioridade é buscar atendimento médico. Capturar o escorpião não é essencial e nada de tratamentos caseiros. Não adianta passar uma pomada, um emplasto, amarrar, cortar, chupar, essas medidas que, né, muitas vezes a gente ouve, porque nada disso vai impedir o veneno de entrar na circulação se acontecer. O que nós orientamos é procurar o serviço de saúde mais próximo de onde a pessoa estiver, porque dentro de um hospital, mesmo que não tenha o soro, os primeiros socorros, o primeiro atendimento, aliás, precisa ser feito. E aí esse serviço de saúde vai entrar em contato com o hospital de referência onde tem o soro.
O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Falar de turismo, agora as empresas da Zona Franca de Manaus estão abrindo para o turismo, inclusive o Polo Industrial em Manaus abriu as portas de algumas de suas fábricas para acabar recebendo com isso visitantes. Uma coisa muito importante, porque a ideia é incluir a Zona Franca no roteiro turístico da cidade, além também de acabar aproximando a população desse modelo econômico. É algo diferente, mas bastante importante. E uma dessas grandes empresas que está mostrando ali sua linha de produção, que é muito importante, como dissemos, é a Caloi, que é a fabricante de bicicletas. Vamos acompanhar. O projeto ainda está em fase de experimentação. Por isso, por enquanto, as visitas acontecem para grupos convidados. Desta vez, a imprensa e gestores da área turística. O destino foi a fábrica da Caloi, empresa genuinamente brasileira e maior produtora de bicicletas da América Latina. Para entrar na unidade é preciso passar por protocolos de segurança. Depois, uma aula sobre a marca, a história, valores e planos para os próximos anos. A sociedade ela gosta e ela precisa conhecer a nossa fábrica, não só a nossa, mas a indústria no geral aqui no nosso polo. É uma indústria muito forte, pronta para fazer tecnologia de ponta, trazer produtos que vão representar bem o Brasil. O acesso foi liberado às 5 linhas de produção, onde são fabricadas cerca de 2.000 bicicletas por dia. Em cada corredor, um modelo diferente. Passamos pela pintura, adesivagem, até chegar na montagem. Aqui é preciso muita atenção e perícia. Robôs ajudam na confecção das peças, mas a maior parte dos processos é feita por operários. A fábrica em Manaus emprega hoje 450 pessoas, mas chega a 600 em determinadas épocas do ano. A fábrica em Manaus, fora do Sudeste Asiático, é a maior produtora de bicicletas do mundo. Mike conta que tem orgulho de trabalhar na Caloi e que muita gente tem curiosidade sobre o trabalho dele. Por isso, é um prazer receber visitantes. É uma satisfação, né? Uma satisfação poder trabalhar aqui na empresa, né? Poder contribuir, né, para o crescimento da mesma e também poder contribuir para a satisfação do cliente, né? Do cliente final, né? Então, para nós é uma experiência muito legal, muito boa, né? A gente fazer o que nós gostamos de fazer, né? E vamos falar agora de música, porque crianças são apresentadas à música clássica lá em Manaus. E veja, um violinista lá em Manaus leva a música clássica não só para os adultos, mas também para crianças das escolas estaduais do ensino fundamental. O projeto Música para Todos é desenvolvido pelo violinista Vitor Camilo em escolas estaduais de Manaus, com a apresentação de música clássica para crianças de todas as idades. Aqui nessa escola da Zona Norte, as crianças estão tendo a oportunidade de assistir a uma apresentação de música clássica pela primeira vez. É a primeira vez que eu tô ouvindo isso na minha vida. É muito legal as músicas que o moço canta, que o moço toca. Violino é meu instrumento favorito. Eu gosto muito, a minha mãe também, todo mundo na minha casa gosta. O Matheus Rodrigues amou a música clássica, tanto que a carreira musical já faz parte dos seus planos para o futuro. Amei! É muito bom. Quando eu crescer eu quero tocar. Além das escolas, Vitor Camilo se apresenta no Largo de São Sebastião
em meio ao cenário desse símbolo cultural e arquitetônico, o Teatro Amazonas. Com uma caixa de som, um pendrive e seu inseparável violino, o musicista conta suas experiências, que para ele são gratificantes. Tem pessoas que nunca vieram no teatro, tem pessoas que nunca vieram no Largo. No mês de dezembro eu estava tocando na praça, aqui mesmo no Largo São Sebastião, e nisso veio uma família, um casal e uma criancinha. A criancinha, ela gostava, ela sempre me acompanhou, sempre acompanhou meu trabalho. Quando ela me viu, ela chorou. Ela chorou, depois ela veio me abraçar, pediu para que eu tocasse uma música, um hino de um país. Eu peguei e toquei, e nisso ela ficou contente. Ela falou para mim não parar de tocar, e eu continuei a tocar. E vamos falar agora do Piauí, porque uma família produz beiju, aquele de farinhada, há quase 50 anos. Produção de farinhada é uma das tradições do povo nordestino. E, inclusive, ela é feito o famoso biju. Em Teresina, uma família mantém uma casa de farinhada nada menos que 50 anos. E, inclusive, o processo de fabricação desta iguaria acontece todas as terças-feiras lá na região. Vamos observar então esse acontecimento através da reportagem da TV Antares. Você já ouviu falar no beiju de farinhada? Tem pessoas que não abrem mão de ter sempre em casa e comer um beiju quentinho, acompanhado de um delicioso café. Aqui minha esposa gosta muito de beiju. E sempre eu trabalho para ele aqui na prefeitura. Como essa casa é tradicional de fazer o beiju, eu sempre compro. Ela me pede sempre em comprar. E aqui é um beiju primeira, comadre. É, né? É. Tanto eu como a minha família todinha, mamãe, aí quando eu levo a minha sogra também, meus filhos também gostam muito, muito bom. Faz muito tempo que eu compro aqui, tá com muitos anos já que eu compro. Localizada no meio da cidade, no bairro Vale Quem-Tem, na zona leste de Teresina, há mais de 48 anos, a Casa do Beiju resiste e mantém viva essa tradição que atravessa gerações de uma mesma família. Foi uma tradição que veio de José de Freitas para cá, do seu Antônio Tomás e da Dona Livramento, que era um casal. E atualmente eles não estão mais conosco, mas os filhos, passou de geração para geração, que agora os filhos estão tomando conta da produção. O processo de fabricação do famoso beiju de farinhada acontece toda terça-feira com uma equipe diferente, no rodízio entre os filhos de seu Antônio e Dona Livramento. Uma iguaria simples que leva poucos ingredientes: mandioca, goma fresca, leite de coco, coco babaçu e o coco da praia. Num processo que vai desde a raspagem da mandioca, lavagem para retirar a goma, o processo de prensa, peneira e a mistura com os cocos e os temperos. E está pronta para ir ao forno. E como eu falo, sempre tudo que é bom dura pouco. Então queremos agradecer aí a sua audiência. E antes de encerrarmos, falarmos um pouquinho lá do Rio Grande do Sul. Porque o grafite é um projeto que está acontecendo lá, está revitalizando prédios abandonados em Canoas, no Rio Grande do Sul. Exatamente, é a região metropolitana ali de Porto Alegre. Os conceitos de revitalização e a arte urbana acabam, nesse momento, andando juntos em um projeto que promete dar novos ares a um daqueles prédios que se encontram abandonados em todas as grandes cidades do país. Inclusive, o esqueleto de um edifício de concreto está sendo transformado justamente por grafiteiros. Vamos observar na reportagem da TV Rio Grande do Sul. Um esqueleto de imóvel inacabado, mas lá dentro, em cada parede, dezenas de grafites. Parecia uma galeria de arte urbana, pois alguns desses artistas voltaram com seus sprays para ganhar espaço e visibilidade. Uma prévia nos tapumes da obra, que depois terá 20 metros quadrados de muro-tela e trabalhos definitivos integrados à cena da cidade. No princípio a gente foi só para pintar e para se divertir.
sendo que tem poucos lugares dentro da cidade que a gente possa pintar, né? Apesar do grafite estar em alta, ele nem todos os lugares é bem aceito ainda o grafite. Dá uma visibilidade para o trabalho, para a arte, que é muito importante para a cena local. O imóvel, em uma avenida estratégica de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, estava abandonado há pelo menos 6 anos. O empreendedor privado, que chamou os artistas para manter o espírito do grafite na obra final, vai transformar o lugar em um espaço de loja e salas comerciais. A ideia de preservação aqui é da arte urbana, mas antes do próprio esqueleto do prédio. É uma tendência da arquitetura moderna. Ao invés de simplesmente demolir, preservar a estrutura pré-existente, num conceito de sustentabilidade. Não é só um problema brasileiro, ele é um problema que hoje se discute em nível mundial. O uso adaptativo é quando tu pega uma edificação, e que pode ser uma indústria, uma fábrica, um esqueletão como este, e tu dá um novo uso, um novo olhar sobre essa edificação, né? O prédio mais sustentável é aquele que já foi construído, que ele já está colocado na cidade e que tu não precisa demolir ele para colocar outra coisa no lugar. Inspirada na iniciativa, a cidade vai criar um projeto de lei ainda no primeiro semestre de um programa de incentivo à revitalização de prédios abandonados. E este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana. Queremos agradecer a sua audiência e estaremos de volta a semana que vem com o apoio também aqui do João Vitor. Até lá. Tele Brasil Notícias.